Naquela noite, ele não percebeu quando aquilo começou, porque não foi um evento claro, não foi um som ou uma presença visível, mas sim um pensamento que surgiu de forma errada, como se não tivesse nascido dentro da própria mente, como se tivesse sido colocado ali, empurrado lentamente até que se tornasse impossível ignorar. Ele estava sozinho, sentado há horas no mesmo lugar, encarando o vazio, com a sensação sufocante de que a própria vida havia estagnado, de que o tempo continuava avançando enquanto ele permanecia preso, envelhecendo, se desgastando, sem conseguir mudar nada ao seu redor. E foi nesse estado de desgaste, de fraqueza mental, que o pensamento voltou. Não era uma ideia comum, nem algo que ele tivesse decidido refletir, mas uma sugestão insistente, quase um sussurro interno que não respeitava limites, repetindo lentamente até ganhar força, até ocupar espaço demais dentro da cabeça dele. Pede. A palavra não fez som no ambiente, mas reverberou dentro dele como se tivesse sido dita muito perto, próxima demais, íntima demais. E quanto mais ele tentava ignorar, mais aquilo se repetia, pressionando, incomodando, como se estivesse tentando atravessar alguma barreira. O incômodo virou dor, uma pressão crescente que parecia vir de dentro do crânio. E antes que ele percebesse o que estava fazendo, antes que tivesse qualquer controle real sobre aquilo, ele falou. Disse em voz baixa, quase automática, como se estivesse respondendo a alguém que não conseguia ver. Disse que queria outra vida. E naquele exato momento, o ambiente mudou. Não houve vento, não houve barulho, mas algo no ar se tornou pesado, denso, como se a própria atmosfera tivesse reagido àquilo, como se alguma coisa tivesse escutado e, pior ainda, entendido. Ele não viu nada naquele instante, mas a sensação foi imediata, clara, inegável. A percepção de que não estava mais sozinho, de que havia algo ali, próximo, observando, aguardando, como se aquela frase tivesse sido exatamente o que era esperado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, porque sempre que fechava os olhos, sombras surgiam onde não deveriam existir. Formas que não obedeciam à lógica, se movendo de maneira errada, se aproximando lentamente, como se estivessem tentando alcançar algo dentro dele. Mas o pior ainda não tinha acontecido. No dia seguinte ela apareceu. Não houve chegada, não houve explicação. Ela simplesmente estava ali, dentro da casa, ocupando o espaço como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se não fosse necessário justificar sua presença. Ela era bonita, mas havia algo naquela aparência que incomodava, uma perfeição que parecia artificial demais, como se fosse uma imitação construída com base em algo humano, mas que não compreendia completamente como aquilo deveria funcionar. O sorriso demorava um pouco mais do que o normal para se formar. Os olhos permaneciam fixos por tempo demais, e os movimentos, embora suaves, carregavam uma estranha falta de naturalidade, como se cada gesto fosse calculado. Ele percebeu que aquilo não estava certo, mas não conseguiu reagir, porque de alguma forma, a presença dela já estava encaixada na realidade dele, como se tivesse sido colocada ali, como se fosse consequência. Com o passar dos dias, a condição dele começou a piorar, primeiro como um cansaço comum, depois como uma exaustão constante, até chegar a um estado em que o próprio corpo parecia não responder corretamente, como se estivesse sendo drenado lentamente. Enquanto isso, ela mudava. A aparência ficava mais intensa, mais viva, mais presente, como se estivesse ganhando algo, como se estivesse absorvendo aquilo que ele estava perdendo. A casa também mudou. Os sons começaram a surgir durante a noite, passos lentos, arrastados, percorrendo o corredor, mas sempre que ele tentava verificar, não havia nada além dela, parada, imóvel, observando, como se já estivesse esperando por ele. Até que, em uma madrugada,
Ele acordou e percebeu que ela não estava mais na cama. O ar estava frio. Não um frio comum, mas algo mais profundo, como se o ambiente tivesse sido esvaziado de calor de forma artificial. Ele saiu do quarto e a encontrou no corredor, de costas, imóvel. Mas havia algo errado com o corpo. A postura não parecia humana, a coluna levemente curvada em um ângulo impossível, os braços longos demais, desproporcionais, como se não pertencessem àquela estrutura. Quando ele chamou, não houve resposta. E então ela se virou. Rápido demais. O rosto já não mantinha a mesma aparência. A boca aberta em um formato exagerado, esticado além do que deveria ser possível, os olhos sem expressão, apenas refletindo uma luz opaca, vazia. Aquilo não era mais uma tentativa de parecer humano. Era outra coisa. Algo que não precisava mais fingir. Ele tentou fugir, correu até a porta, mas não conseguiu abrir. A maçaneta estava quente, queimando a pele, como se a saída não fosse mais uma opção disponível. Foi nesse momento que ele sentiu algo atrás dele, muito próximo. A respiração. E então, a voz. Baixa, quase satisfeita, dizendo que ele havia pedido. O corpo dele começou a falhar, a força desaparecendo, a consciência se apagando, enquanto uma sensação insuportável tomava conta, como se algo estivesse sendo retirado de dentro dele, puxado lentamente, consumido. E enquanto isso acontecia, ela observava, sem pressa, como se aquele fosse exatamente o propósito desde o início. Depois disso, ele desapareceu. E a única coisa que restou foi a casa e a presença, porque dizem que, até hoje, alguém pode ser visto na janela, parado, imóvel, observando em silêncio, esperando o momento certo, esperando alguém repetir o mesmo erro. Porque às vezes não é sobre o que alguém deseja, é sobre quem está ouvindo. Se essa história te deixou desconfortável, talvez seja porque você percebeu que algumas coisas não deveriam ser ouvidas. Se quiser continuar explorando relatos como esse, histórias onde nem tudo pode ser explicado, se inscreve no canal. Mas cuidado, porque quanto mais você escuta, mais perto essas coisas parecem chegar.